Hello! Hoje a nossa aula é com o quarto ano, certo? E aí, ó, nós vamos revisar algumas coisas, mas também aprender novas coisas, certo? E aí, ó, how are you? I'm sleepy, I'm hungry, or I'm happy. Então, nós temos 3 formas aí de vocês dizerem como vocês estão. Então, e vocês vão escolher aí qual dessas vocês vão querer utilizar para o dia de hoje, ok? Nós temos aí os numbers and how much. Que aí, para o quarto B, nós vimos uma primeira parte. O quarto A vai ver tudo agora, certo? Mas vai ser tudo bem simples. Então, ó, numbers and how much. Números e quanto custa ou quanto é. Porque aí nós vamos começar a ver a questão de como fazer perguntas de coisas que estão à venda. E aí a gente vai ver em inglês como perguntar quanto isso custa, quanto isso é e como responder isso, certo? Além de perguntar, também dizer o preço, o valor. Vamos começar com os numbers. Que aí, para que nós possamos dizer quanto custa ou quanto é alguma coisa, nós precisamos usar os números. Justamente pela questão do valor, da quantidade, né? Nós vamos ter aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses são os primeiros. E que vocês veem aí desde muito pequenininhos. Lembrando que essa palavra de azul do lado do número é a forma como escreve e a vermelha é como se pronuncia, como se lê a palavra escrita. Depois nós vamos ter 11 na segunda coluna, que vai ser 11, 12, 12. Depois vamos ter 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18 e 19, 19. Lembrando que no 13, no 14 até o 19, nós precisamos dar ênfase no final. Nós precisamos ter uma intensidade maior quando for pronunciar o final dos números 13 a 19. Por exemplo, eu não digo 30. Eu digo 13, 40, eu não digo 40 para dizer 14. Eu digo 14. Se eu disser 30, eu não estou dizendo 13, eu estou dizendo 30. Se eu estiver dizendo 40, eu não estou dizendo 14, eu estou dizendo 40. Então, por isso que precisa ter essa diferença na hora da pronúncia. Justamente porque, se eu disser de um jeito, pensando que eu estou dizendo 13, a outra pessoa já não vai entender mais isso. Certo? Então, vai haver uma confusão aí na questão da quantidade. Então, quando eu for dizer 13, eu digo 13. 30, 30. 14, 14. 40, 40. Certo? E, por exemplo, 19. Para dizer 90, 90. Certo? Também temos aí o 20, que é 20. Certo? E aí eu posso dizer 21, 22. A palavra 20 em inglês, ela pode ser pronunciada 20 ou 20, com som de N no final, certo? Então, as duas pronúncias estão corretas. Por exemplo, se eu quiser dizer 22, 22. Então, eu vou colocar o 20 e vou dizer números que a gente já aprendeu lá do começo para dizer 21, 22. A mesma coisa nos outros, como, por exemplo, se eu quiser dizer 45. Então, eu vou dizer 45. 5 é 5. 40. Então, quando eu digo 45, eu estou dizendo o quê? 45. E nós temos ali 100, que é o 100. Então, 100, 100. E aí, se eu quiser, por exemplo, dizer 101, eu vou dizer 101. E aí, eu repeti o 1 no final, para dizer que era 101, certo? Então, esses aqui são os numbers. E agora, vamos para as perguntas de quanto é ou quanto custa. Vejam só.
eu vou utilizar o how much para perguntar quanto é ou quanto custa alguma coisa. E nós percebemos aqui que nós temos uma pergunta e que ela começa com how much, certo? Mas ela diz assim, ó, how much is the kite? How much is the kite? Então, ela está perguntando quanto é ou quanto custa a pipa. E eu tenho uma imagem aqui com essa kite, certo? E aqui eu tenho um valor. E como é que eu respondo isso? Da seguinte forma, ó, eu tenho aqui, ó. It's $1. Certo? Então, eu vou utilizar aqui esse it's, que é o it is, sendo que contraído. Então, it's $1, ok? Depois aqui eu tenho outro exemplo, mas com outro tipo de coisa. Mas ainda assim na pergunta eu sempre vou utilizar o how much. Aqui, o how much nessa e o how much nesse segundo exemplo. Que aí eu tenho how much is the orange juice? Então eu pergunto how much is, quanto é ou quanto custa the orange juice? O suco de laranja. E aí eu vejo aqui o orange juice, a imagem dele, e vejo também o preço, certo? $2,80, $2, certo? Então, como é que eu respondo? It's, lembra que tem que começar com it's $2.08, certo? Então, $2,80, certo? Então, aqui, tanto nesta quanto nesta, para fazer a pergunta, eu utilizei o quê? O how much, certo? Depois, nós vamos ter a questão da multiplication, a multiplicação, de forma bem breve, para que nós possamos aprender assim, como dizer em inglês, por exemplo, como é que eu posso responder em inglês uma multiplicação, certo? O resultado de uma multiplicação. E aí, por exemplo, como é que eu vou dizer 3 vezes 4 em inglês, certo? É igual a determinado resultado. Então, nós vamos ver aqui como isso acontece. Então, tem aqui, ó, what is the result? Certo? Result. Então, aqui, qual é o resultado? Então, eu tenho aqui, ó, uma imagem, certo? O símbolo da multiplication e outra imagem. A imagem antes do símbolo e a imagem após o símbolo, se vocês forem perceber, tem uma quantidade de cars. E aí eu vou ter, ó, 1, 2, 3 na primeira imagem. E na segunda, 1, 2, certo? Mas aí como é que eu chamo esse sinal da multiplication? Que é o sinal de vezes, como nós chamamos no português. Então, eu posso chamar aqui, ó, ela de... Então, como é que eu posso chamar esse sinal que nós chamamos de vezes para multiplication, quando nós vamos fazer uma conta de multiplication, certo? No português. Então, eu posso chamar ele de time or multiplied by. Que aí, ó, o time, ele pode chamar, ele vai ser como se fosse traduzido de vezes, or multiplied by, vai ser traduzido como multiplicado por. Então, é como se eu dissesse assim, ó. 3 times 2 equals... Qual é o resultado? Vamos ver aqui, ó. 6, certo? Então, ó, 3 times 2 equals 6. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Percebam que nessa frase aqui eu utilizei o time, certo? Depois eu tenho aqui, ó, what is the result? Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho 4 balls e na outra imagem eu tenho 2 balls, certo? A gente já viu que esse sinal aqui ele pode ser chamado de time ou multiplied by, certo? E aí, como é que fica? 4 multiplied by 2 equals 8. Então, 4 vezes 2 é igual a 8, certo? E aqui, ó, what is the result?
Então, eu vou ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 stars. Tenho 9 estrelas de um lado e 2 stars do outro lado. E aí, qual seria o resultado? Vamos ver aqui, ó. 9 times 2 equals 18. Então, aí, ó. 9 vezes 2 é igual a 18. Certo? Então, aqui nós tivemos a questão da multiplication e como fazer como dizer o resultado dessa multiplication. Então, aí nós vamos ter para simbolizar o sinal de vezes a palavra time or multiplied by, que vai ser vezes ou multiplicado por. E você vai utilizar os números entre essa expressão. Lembrando que também aqui eu tenho todas a palavra equals. Equals. Aqui, ó. Equals antes do resultado. Que aí vai ser exatamente igual a, certo? O símbolo de igual, sendo que na escrita, ok? Então, por hoje, é a explicação. E agora nós vamos para as atividades, certo? As páginas 46 e 47 vão ser para o quarto ano A. Então, prestem atenção nisso. O quarto A vai responder as páginas 46 e 47. Quarto ano B vai responder a página 47 e 48. Ok? Então, prestem bem atenção nisso. Para que na hora do Zoom, vocês já estejam aqui com os livros nessas páginas para que possamos responder juntos, certo? Vamos lá ver como é que funciona essas páginas. Como havia falado, a página 46 para o quarto ano A, aqui nós vamos ter a questão de você vai olhar os valores dos objetos e aqui vai ter a pergunta, how much? Aí aqui, por exemplo, how much is the doll? Então, quanto custa a boneca? Aí você vai olhar quanto custa a boneca que está aqui na imagem e você vai responder daquele jeitinho, it's, e coloca o preço em inglês, certo? Depois, na página 48, nós vamos ter a multiplication. E aí, você vai ligar a multiplicação para o seu valor correto, certo? Você vai ver, vai fazer a conta, né? E você vai ligar a conta para o seu resultado. Essa página aqui é tanto para o quarto A quanto para o quarto B. Então, é a mesma coisa para os dois. Já a página 48 é apenas para o quarto B. E nessa página, o que é que tem para fazer? Aqui eu tenho algumas cédulas desse lado. E aqui eu tenho o valor em escrito das cédulas que estão aqui. Por exemplo, se aqui tem 16 centavos, então aqui vai estar escrito 16 centavos em algum desses. Certo? Esse laranjinha aqui não está na ordem. E aí, o que é que você vai fazer? Por exemplo, aqui do lado dessa cédula tem o número 5, que é aqui esse vermelhinho. Então, você vai ver onde é que está escrito, você vai ver qual desses laranjas, qual desses quadrados laranjas aqui está escrito o valor dessa cédula de número 5. O quadrado laranja que tiver escrito, aí você vai colocar o número 5 dentro do quadradinho do retângulo laranja, certo? De acordo com a cédula. Ok? Então, por hoje é só. Bye, bye.